Em agosto de 1945, o Projeto Manhattan dos Aliados tinha testado com sucesso um artefato atômico e produzido armas com base em dois projetos alternativos. O 50º Grupo Composto das Forças Aéreas do Exército dos Estados Unidos foi equipado com aeronaves Boeing B-29 Super Fortress que poderiam ficar em Titanium, nas Ilhas Marianas. A bomba atômica de urânio Little Boy foi lançada sobre Hiroshima em 6 de agosto de 1945, seguido por uma explosão de uma bomba nuclear de plutônio, Fat Man, sobre a cidade de Nagasaki em 9 de agosto. Dentro dos primeiros 2 a 4 meses após os ataques atômicos, os efeitos agudos das explosões mataram entre 90 mil e 166 mil pessoas em Hiroshima e 60 mil e 80 mil seres humanos em Nagasaki. Cerca de metade das mortes em cada cidade ocorreu no primeiro dia. Durante os meses seguintes, vários morreram por causa dos efeitos de queimaduras, envenenamento radioativo e outras lesões, que foram agravadas pelos efeitos da radiação. Em ambas as cidades, a maioria dos mortos eram civis, embora Hiroshima tivesse muitos militares. Em 15 de agosto, poucos dias depois do bombardeio de Nagasaki e da declaração de guerra da União Soviética, o Japão anunciou sua rendição aos aliados. Em 2 de setembro, o governo japonês assinou o acordo de rendição, encerrando a Segunda Guerra Mundial. He should do his duty, and to impress him, takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. Em 1953, era lançado nos cinemas americanos um filme chamado O Monstro do Mar. O filme apresenta um Redosaurus, um dinossauro que está congelado e é acordado por uma bomba atômica testada no Ártico. O animal parte para a destruição em Nova York. O gênero de filme de monstros gigantes estava entrando em popularidade nos cinemas, no imaginário popular. Obras envolvendo monstros ou criaturas fantásticas, como dinossauros, já aconteciam há muito tempo. Já em 1933, podíamos ver isso com o lançamento do primeiro filme de King Kong. Iria ser a melhor representação de um monstro gigante até então, além de um dos símbolos da cultura pop americana também. O Mundo Perdido de 1925 seria tanto uma referência para o stop motion da época, para a evolução dessa técnica, tanto como uma influência para outros filmes futuros, também como uma grande inspiração para o futuro filme de Jurassic Park, que seria revolucionário na sua arte do CGI e dos efeitos especiais. Anos mais tarde, em 1954, outro evento abalou a Terra do Sol Nascente. Um navio pesqueiro japonês chamado de Luke Dragon 5 naufragou logo após ser atingido por testes nucleares norte-americanos. Depois desses trágicos acontecimentos, o país nunca mais foi o mesmo. Os japoneses passaram a viver assombrados pelas ameaças nucleares. E mesmo quase uma década depois, a sociedade ainda lutava para se restabelecer do primeiro ataque. Foi construindo uma metáfora desse terror nacional que o monstro Gojira, conhecido mundialmente pela tradução Godzilla,
foi criado. O produtor de cinema dos estúdios Toho, Tomoyuki Tanaka, acabou lendo sobre o incidente e acontecimentos que ocorreram com o barco pesqueiro, que acabou o inspirando para criar um novo filme. Quando criança, ele costumava caminhar quilômetros até o cinema mais próximo de sua cidade para assistir filmes mudos de aventura ninja. Aos 14 anos, Tanaka assistiu ao filme mudo de faroeste The Covered Wagon e ficou tão apaixonado por sua cinematografia que continuou sendo seu filme favorito de todos os tempos. Em sua juventude, Tanaka foi rejeitado por seus pais porque se concentrava mais em seus interesses, filmes e atuação do que em seus estudos. Tomoyuki Tanaka fez muitos filmes durante sua carreira, porém um deles viraria a chave para que ele se tornasse conhecido no mundo todo. Então, inspirado pelos últimos acontecimentos e querendo fazer algo parecido com o Monstro do Mar, Tomoyuki Tanaka, junto de Shigeru Okayama, que era escritor de horror e ficção científica, faria parte do roteiro e trabalharia na primeira versão da história, que depois seria retrabalhada por Ishiro Honda e Takeo Murata. Ishiro Honda sendo o diretor, Eiji Tsuburaya cuidaria dos efeitos especiais. Seria ele quem desenvolveria a técnica de switch motion, técnica em que o ator veste a roupa de monstro para interpretá-lo. Quem iria compor a trilha sonora seria Akira Ifukube, e além de compor um dos temas mais clássicos da história do cinema, de monstros, criou o rugido mais icônico do cinema. O primeiro Godzilla a surgir no cinema japonês foi interpretado por Haruo Nakajima e Katsumi Tezuko. A origem do nome seria da junção das palavras Gorira e Kujira, que seriam respectivamente gorila e baleia, elementos que também seriam aplicados na sua aparência e características, se não fosse a interferência de Eizoto Shimizu e Akira Watanabe, que se inspirariam em um tiranossauro, iguanodonte e estegossauro para criar a aparência de Gojira.